Boa tarde, pessoal. Bem-vindo a mais um Café com Arte. Tudo bem com vocês? Talvez vocês tenham estranhado um pouquinho a performance que eu fiz no início do vídeo, é que nós vamos falar sobre um assunto que envolve a performance, que é a arte efêmera. Vamos falar então sobre a arte efêmera hoje, né? O que seria a arte efêmera? A gente já falou um pouco a respeito dela quando falamos sobre a land art, a arte da terra. Então, essa arte efêmera, como o nome mesmo diz, foi feita para durar só por pouco tempo. Alguns minutos, algumas horas, alguns dias, alguns meses, né? Ela é diferente de uma arte que foi feita para durar séculos, que nem, por exemplo, uma pintura, uma escultura. São artes que foram feitas para durar décadas, né? Para durar para sempre, talvez. A arte efêmera, ela surgiu na década de 50, em 1950. E aqui no Brasil ela pegou força em 1960, 1970, por exemplo. Nós vamos ver que essa arte efêmera engloba a maioria das outras artes, como o grafite, a land art, as performances, né? E por ser uma arte efêmera, como que ela pode ser registrada? Ela é registrada por meio de fotografias, por meio de vídeos. Depois esse conteúdo ele pode ser levado para se fazer uma exposição a respeito dessa arte efêmera. Qual o objetivo da arte efêmera? O objetivo da arte efêmera é criticar, é contestar, é criticar a arte daquela época, é contestar o conservadorismo que existia naquela época. Eles queriam criticar a arte comercial. Que nem tinha um grupo, foi criado um grupo ali que chamava Fluxus. Um lituânico criou esse grupo, Fluxus. E John Cage, Yoko Ono faziam parte desse grupo. Yoko Ono fazia até performances, né? E o objetivo era mesmo criticar a arte que existia naquela época, criticar a sociedade de consumo, a arte que tinha preços exorbitantes de galerias, de museus. Então esse grupo até saía desses lugares, não frequentava esses lugares e levava a arte efêmera, as performances, as músicas para o povo de rua, para as pessoas de fora, né, que não podiam acessar. Levavam essas artes para as pessoas comuns. Então as performances eram conhecidas como arte conceitual. Por que uma arte conceitual? Porque ela está preocupada com o conceito, ela quer passar uma ideia. Ela não está preocupada com o resultado final. A arte conceitual, ela está mais preocupada com o fazer. Às vezes ela não tem início, não tem um meio, não tem um final. Ela vai se desenvolvendo aos poucos, né? Às vezes até de improviso e com a participação do público, muitas vezes. Então, arte efêmera, performance, às vezes pode ser uma arte conceitual também. E no Brasil também tinha um grupo, chamava Grupo Frente, entre outros grupos que também era contra o sistema que existia naquela época, naquele ano, principalmente nos anos de 1964 para frente, que teve a ditadura militar. Então os artistas ali, por meio de músicas, performances, teatro, literatura, escultura, pintura, por meio da arte efêmera, que no caso seria as performances, também eles criticavam, eles eram contra aquele sistema que existia ali de violência, de opressão, de censura, né? 1964 para frente, né? Então eles eram contra aquele sistema ali. E quais os artistas que existiam ali que faziam esse tipo de arte? Tinha a Lígia Clark, tinha a Lígia Peipe, tinha o Cildo Meirelles, tinha o Antônio Manuel, tinha a Vicky Muniz, né? Vocês estão aí vendo algumas fotos. Até interessante que eu citei o Antônio Manuel, porque ele tinha que participar, né? Ele estava inscrito para participar de uma exposição no Museu de Arte Moderna em 1970. E ele entrou nu nessa exposição, né? Então foi como se uma performance ali. Será que isso lembra alguma coisa? E também tinha Flávio de Carvalho. Flávio de Carvalho também ele fez uma performance, e essa performance o pessoal não entendeu muito bem naquela época. Tanto é que ele foi quase linchado na ocasião. Complicado, né? Então, para recordar, quais mesmos os tipos de arte efêmera? Nós vimos várias, né? A land art, o grafite, podemos citar esculturas de gelo, esculturas de areia, aqueles tapetes religiosos feitos de serragem em época de Corpus Christi. Tem artes com balão, que são aqueles balões infláveis, né?
tem arte com frutas, com alimentos, tem as grandes instalações, que são aqueles ambientes que são montados, né, e as pessoas podem atravessar essas artes, né, podem andar por essas artes, por essas instalações, e depois são desmontadas, né. Tem as performances e tem vários outros tipos de artes efêmeras. Então, quais as atividades para você, que é educador, passar para os seus alunos em sala de aula? Vocês podem fazer uma colagem, pode reunir galhos, pedras pequenas, folhas, flores, frutos até, faz um desenho, coloca um fruto ali no meio do desenho. Vocês podem fazer colagens com essas coisas, né? Como uma árvore, um sol, uma paisagem. Faz uma colagem, uma cartolina e depois faz uma exposição de arte efêmera. Bom, é isso. Pessoal, gostei muito de fazer esse vídeo para vocês, falar sobre arte efêmera. É um assunto que não acaba, porque tem muita coisa para ser dita. Assim também como performance é um assunto que não tem fim. Deixe o seu like, seu comentário, tá bom? Abração. Fui.